graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar mais um culto na presença do Senhor, direto da minha casa para a sua casa, direto do coração da minha família para o coração da sua família. E eu gostaria de iniciar esse culto fazendo uma leitura da Palavra de Deus no livro de Efésios, o capítulo 5 e o verso 14. Efésios está no Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5 e o verso 14. A palavra de Deus diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Palavra maravilhosa do Senhor. E eu quero desde já profetizar essa palavra sobre a sua vida. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. E durante esse momento tão precioso de louvor, que você também possa adorá-lo. Adore com as suas lágrimas, adore com seus cânticos, adore com seu silêncio, independente daquilo que ou da forma que você irá adorar. Eu te convido a adorar. Não importa a forma, o que importa é a essência. O que Deus quer é receber o seu coração. Senhor vai nascer.
sobre ti. O Senhor vai nascendo sobre ti. O Senhor, o Senhor, a glória do Senhor, ela nasce sobre você. Assim como o sol que brilha pela manhã e vai se intensificando, a glória do Senhor, ela surge dessa forma, não é nada instantâneo. Ela vai gerando, ela vai se firmando sobre a nossa vida, a partir do momento que nós damos abertura, que nós damos espaço para Deus agir em nós. Amém? Que eu pudesse
Nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te exaltamos, Senhor, porque sabemos que a sua graça está sobre as nossas vidas. A tua luz brilha forte sobre nós, nos dando plenas condições de sermos restaurados, de sermos despertados. Meu Pai, nessa noite, através do teu Espírito Santo, leva-nos a nos levantar, mesmo em meio aos mortos, a tomar uma postura diante do Senhor, porque nós nascemos para te adorar, nós estamos aqui para te adorar, Deus.
temos que dar lugar a esse reinado. O reinado de Deus, ele não é imposto. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Sempre há uma porta que nós temos que abrir. Sempre há um lugar que você tem que dar espaço. Sempre há uma decisão a ser tomada. Eu te convido a cantar esse coro. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio. Mais uma vez, reina. Glórias a Deus. A você que já chegou, seja bem-vindo em nome de Jesus. A você que vai acompanhar essa transmissão depois nas redes sociais, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra, agora uma palavra de vida para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos hoje como texto de referência é o texto que está em Efésios, no capítulo 5, o verso 14. A palavra diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluias. É uma palavra exortativa, vamos dizer assim. Não estou aqui para bater em ninguém, não estou aqui para machucar ninguém, mas se você ler o capítulo 5 de Efésios, desde o início, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa desenvolvendo o assunto dizendo como nós éramos antes de nós conhecermos a Jesus. O triste é quando nós ainda somos assim. Nós não éramos, mas ainda somos. Mas ele começa dizendo como nós éramos antes de receber a Cristo Jesus. E aí ele usa o texto dessa palavra como um divisor de água. Ele diz assim, olha, mas você levanta-te e resplandece. Levanta-te, desperta de entre os mortos. E se coloque de pé. Olha só como o texto diz, para a gente ser bem preciso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se ele mandou que nós despertássemos, eu quero só fazer uma diferença aqui. Geralmente nós ouvimos e pregamos mensagens com relação a sonhos. Sonhar, biblicamente falando, é muito diferente que dormir. Inclusive o termo lá do grego que é utilizado aqui para esse sono, para esse adormecimento, está muito mais ligado à questão da morte. Tanto é que a palavra diz, levanta-te dentre os mortos. Então, quando diz assim, levanta, ó tu que dormes, essa palavra dormes aqui, ela não tem nada a ver com a questão de sonhar. A Bíblia fala muito sobre sonhos, que nós temos que sonhar mesmo, né? Até humanamente falando, hoje nós vemos aí os grandes coaches de sucesso, né? Eles sempre dizem, né, para nós perseguirmos o nosso sonho
até que ele se torne realidade, estabelecemos metas. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre este adormecimento que recaiu sobre nós, sobre a maioria da igreja, e que parece que nós retrocedemos. Exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer como era antes de Cristo. Porque a impressão que se tem, e que eu tenho, é que a igreja retrocedeu. A igreja, eu falo de forma ampla, para os mesmos costumes, para os mesmos moldes de antes de serem inseridos no reino. Então a palavra hoje é desperta tu que dormes. Durante a semana, eu estava pesquisando na internet e eu achei os sermões de John Wesley. E um dos sermões dele é exatamente sobre isso, né? O título do sermão é exatamente esse, Desperta tu que dormes, e é fantástico. Eu não quero, de forma nenhuma, eu não tenho nem a pretensão e nem a capacidade de pregar nem próximo do que esse grande homem de Deus, né, do século XVIII pregou, não tem como. Né? Para mim, para a minha realidade, eu estou muito longe disso ainda. Quem sabe algum dia o Senhor me conduz a algo pelo menos parecido, né? Porque nós temos que progredir na fé. Mas me impactou tanto, só que enquanto eu lia o sermão e as anotações que eu tive acesso e os comentários de alguns teólogos e historiadores com relação ao sermão, foi me ativando algumas coisas que não tem nada a ver com o sermão de Wesley. Para aqueles que já viram, vai perceber que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver, apenas o tema me chamou a atenção e Deus falou muito comigo a partir disso. Eu comecei a pensar sobre essa questão do sono. De todos os especialistas que eu li com relação ao sono, a maioria deles concordam que pelo menos 4 etapas do sono são muito bem definidas. A primeira etapa é quando a pessoa adormece, então ela perde o contato visual com o mundo externo, né? E aí ela começa naquele processo ali de relaxamento inicial, né? Então ela passa por uma etapa de um sono leve. Nesse momento, além da visão, a audição da pessoa também, ela é retraída consideravelmente, né? Não é que a pessoa fica surda, mas a atenção dela já não está mais naquilo que está à sua volta. Então, o ouvido começa até a retinir um barulhinho justamente para a pessoa, vamos dizer assim, se concentrar para o descanso. A terceira fase, ela começa a entrar no ciclo do sono profundo. Então há um alinhamento das atividades cerebrais, das batidas do coração, a circulação, a respiração da pessoa, ela vai tomando uma sincronia para que a pessoa consiga descarregar aquilo que está no subconsciente. O sonho ou dormir, né, ele tem essa função de alívio, que a pessoa dorme, ela consegue descarregar o dia, né? E por isso que nós temos a sensação, quando nós temos um ciclo de sono, ou vários ciclos durante a noite completos com perfeição, a gente acorda relaxado, descansado e tal. Nesse último estágio é chamado de sono REM, né? Essa palavra R-E-M, REM, é por causa dos rápidos movimentos dos olhos. Em inglês a sigla fica REM, né? E por que eu estou falando isso? Apenas para indicar que existe algumas etapas até que eu venha a adormecer. Ou seja, o adormecimento ele é gradual. Como eu disse, nós não vamos tratar a questão dos sonhos. Eu só quero diferenciar que sonhar é uma coisa e dormir é outra, em se tratando daquilo que a Bíblia ensina. Na nossa fé ou na nossa caminhada, nós estamos propensos a passar por momentos de cochilos, que é aquele sono inicial. Algumas pessoas insistem em cochilar, né? Eu lembro que antigamente o pessoal falava assim, fulano engoliu mosca, né? Quando a gente vacilava. Sabe aquela pessoa que insiste em vacilar? Então é aquela pessoa que insiste em cochilar. Se você for deitar à tarde e começar a pegar no sono e não se levantar, o que vai acontecer é que vai haver uma progressão gradual até que você durma completamente.
Espiritualmente falando, exatamente essa verdade que o apóstolo estava tratando. Sabe, ninguém tromba num prédio. Você não tropeça num prédio. Você tropeça numa pedra. Você tropeça num tijolo, não é? Você tropeça nas pequenas coisas. Agora, quando você insiste, você já sabe, né, que tem ali aquela pedra e você vai em direção a ela, então aí você está procurando realmente se machucar, você está procurando realmente, dentro dos termos da palavra que nós compartilhamos, você está procurando dormir profundamente. E o apóstolo Paulo, em outro texto, lá no texto da ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos doentes e até muitos que dormem. E algumas versões dizem até muitos que morrem, né? Então, o dormir aqui, que ele está tratando, que nós temos que despertar desse sono, né, desse adormecimento, ele está ligado a uma morte espiritual. O que é uma morte espiritual? Não quer dizer que você vai morrer e acabou, não. Quando nós nos afastamos da vida que Deus estabelece para nós, então nós estamos mortos espiritualmente. O homem sem Jesus, ele é morto espiritualmente. Então a palavra começa dizendo: levanta tu que dormes. Agora eu fico pensando, o que nos levou a dormir? Nós temos que saber quais áreas das nossas vidas que nós precisamos ser acordados. De todas as áreas que eu meditei durante a semana, eu vi 4 que são muito necessárias que nós venhamos acordar. É algo assim que se trata de uma necessidade muito atual. E que eu percebo que a maioria das pessoas, infelizmente, elas estão moscando, elas estão dormindo, elas estão cochilando nessas áreas. A minha oração, a você que está vendo esse vídeo agora, ou você que vai ver depois, é para que Deus possa abraçar o seu coração de uma forma que a semente dessa palavra ela possa pousar no seu coração e encontrar uma terra fértil. Porque não adianta nada você escutar a palavra, mas não gerar mudança na sua vida. Você tem que ser um bom ouvinte, mas você tem que ser um melhor praticante ainda das coisas que você está ouvindo. Amém? Então eu quero destacar aqui, eu coloquei assim, estágios do despertamento. E aí eu coloquei 4 estágios do despertamento. Uma vez que eu identifiquei que para se chegar no sono profundo é necessário pelo menos 4 estágios, tem algumas pessoas que falam que são 5, 6, mas a maioria dos especialistas que eu vi que concordam, eles concordam em 4, então também eu estabeleci 4 estágios para nós sermos despertados. E aí eu vou dar 4 textos da palavra de Deus que vão tratar direto ou indiretamente relativo ao texto, e nós vamos comentando alguma coisa com relação a isso, amém? Em nome do Senhor Jesus, se você está sendo abençoado, assim que essa live terminar, eu quero te pedir a gentileza de compartilhar ela nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, nos grupos que você participa, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, amém? Então, o primeiro estágio do despertamento eu chamei o estágio da decisão. Amém? Então, o primeiro estágio é o estágio da decisão. O texto que eu vou compartilhar, ele está em Isaías, no capítulo 60, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: levanta-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai raiando sobre você. As trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todos os povos, mas sobre você aparece resplandecentemente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre ti. Percebe que é uma decisão? O profeta ele é muito claro em dizer, olha, as trevas realmente, elas cobrem toda a terra. As nações estão submersas dentro de densas trevas. Você pensa que isso de agora, mas sempre existiram os povos e as nações. Sempre existiram aquelas pessoas que preferem servir a Deus e sempre existiram as grandes multidões que estão submersas nas trevas, que estão
perdidas em meio às próprias vontades, correndo atrás apenas de meros sonhos humanos, de conquistas humanas, sem se importar com a realidade que existe um Deus. Então, quando nós temos essa sensação, não parece que eu estou nadando contra a maré. Você está, de fato, nadando contra a maré. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou tão desiludida da vida. E eu falei assim, oi, irmã, então parabéns. Porque se você está desiludida, então você saiu da ilusão. Então agora você está no caminho certo. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós desenhamos uma vida para nós em que nada vai dar errado, em que nada vai sair dos trilhos, em que nada vai ser diferente das coisas que nós ouvimos. E definitivamente não é assim que acontece. As trevas cobrem os povos. Sabe, a escuridão envolve todas as nações, mas, todavia, porém, no entanto, ou seja, existe um divisor ali, a glória do Senhor já aparece sobre você, já aparece resplandecente sobre você, e a sua glória já está brilhando sobre você. Agora, você levantar e resplandecer é uma decisão sua. Você tem que escolher. Eu tenho que optar por me levantar. Eu posso simplesmente seguir o fluxo, eu posso simplesmente ficar apontando defeito, culpando outras pessoas pelas coisas que acontecem comigo, ou eu posso me levantar. Sabe, eu li um livro do historiador antigo e ele conta, eu até comentei a respeito esses dias para trás, sobre como os discípulos morreram, né? E quando eu estava lendo a história de Pedro, eu fiquei assim profundamente impactado, porque os historiadores contam que quando Pedro foi ser crucificado, ele pediu para que a cruz fosse invertida, de cabeça para baixo. Ele também morreu crucificado, mas ele pediu que a cruz fosse colocada de ponta cabeça porque ele não se achou digno de morrer igual a Jesus. Isso é muito forte, irmão. Sabe, porque hoje nós estamos muito afim de sacar qual que é o erro. Minha vida não dá certo porque ninguém me ajuda. Por causa disso e daquilo outro. Mas ninguém quer assumir a cruz. Ninguém quer levantar e resplandecer. Sabe, Jesus ele não vai descer do céu e morrer outra vez por você. Ele já fez isso. Não fique esperando de Deus aquilo que tem que ser uma atitude sua. É interessante que Jesus multiplica o pão uma vez e na segunda vez, quando os discípulos chegam para ele, ele olha para os discípulos e fala para eles assim, dá vocês alguma coisa para eles de comer. Sabe por quê? E depois ele vai lá, multiplica o pão pela segunda vez. Mas Jesus estava ensinando que primeiro ele ensina e depois ele espera que nós venhamos utilizar aquilo que ele nos deu. O problema é que nós somos viciados, desculpe a expressão, mas nós somos viciados na bênção, na tal da bênção. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus faça, eu quero que Deus derrame sobre mim. É como algumas pessoas dizem, né? Venha a nós o tempo inteiro, mas o vosso reino quase nunca, não é? Então eu quero que Deus faça algo, sabe? Nós temos que entender que levantar e resplandecer é uma decisão cabível a cada um de nós. Você vai fazer essa escolha hoje, ou você vai passar o resto da sua vida reclamando das coisas que não deram certo, ou você vai tomar as rédeas na mão e vai dizer, Deus, faça algo diferente através de mim. Eu quero participar do seu agir. Já reparou que tem pessoas que parece que Deus usa mais aquela pessoa? Que Deus abençoa mais? Eu sempre digo que Deus ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos dedicados. Aquele que mais se dedica, Deus usa. Sabe aquele chamado que no próprio livro de Isaías, lá no capítulo 6, quando Deus faz o chamado, diz assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse mesmo chamado ecoa nos dias de hoje. Só que hoje nós não estamos sendo como Isaías. Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E há até um excesso de linguagem aí que bastava ele falar envia-me, né? Mas envia-me a mim. Ele se identificou assim de uma forma concisa, sabe? Eu quero ser usado. Hoje não. Já tem pastor na igreja.
já tem ministério de louvor, já tem tanto missionário e tal. Querido, eu sempre digo que impressão digital só existe uma, não existe nenhuma igual à sua. Sabe, aquilo que você pode fazer a partir do que Deus te der, ninguém pode fazer igual. Então é exatamente por isso que Deus quer usar você. O plano de Deus nunca foi abençoar um homem para compartilhar a palavra com vários, não. O plano de Deus é que toda a igreja fosse abençoada, que todos nós pudéssemos alcançar o favor e a graça do Senhor. Nós falamos tanto da misericórdia de Deus, né? A misericórdia, ela é propícia àquele que se aproxima de Deus. Ela está disponível para todo mundo, mas quem alcança? Aquele que se arrepende e deixa. Eu tenho que entender, e é por isso que o texto diz, levanta-te de entre os mortos. Ele começa dizendo assim, olha, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Nós temos que tomar uma atitude. Sabe, isso se chama, eu sei, eu quero abrir um parênteses aqui, que às vezes nós estamos tão mortos, mas tão mortos, que a gente não consegue mais levantar. Isso é verdade. Tá? Aí nós precisamos ser ressuscitados. Mas eu quero trazer à sua memória o texto do profeta Ezequiel no capítulo 37. Você acha que Deus precisava de Ezequiel para ressuscitar aquele exército? Mas Deus pega o profeta, leva lá no meio do vale, tem uma conversa com Ezequiel, ou seja, ele fomenta a fé dentro do coração de Ezequiel e depois fala com ele. Ezequiel, fala para esses ossos se levantarem e se tornarem corpos de novo. Manda que os nervos cresçam sobre eles, que o tecido cresça, que a vida volte para... Deus foi falando para ele, você vai fazer isso e isso. Você acha que Deus não podia fazer isso direto? Podia, olha aqui, Ezequiel, é assim que se faz. E vai lá, e Deus... Claro que Deus podia fazer. Quem fez o exército se levantar foi Deus. Mas isso se chama princípio. O que é princípio? É uma ordem estabelecida para que algo aconteça no reino de Deus. Deus estabeleceu essa ordem. Quando nós queremos que algo tome forma, Deus poderia fazer sozinho. Mas enquanto você não tomar uma atitude, enquanto você não levantar e resplandecer, enquanto você não levantar sua mão de profeta e der uma ordem, falar, as coisas não vão acontecer. Então talvez você está lá no meio dos ossos secos. Nessa noite Deus está falando com você. Abra sua boca, levanta tu que dormes. Levanta, sai do meio dos mortos. Problema, irmão, quem mora em cemitério é defunto e barata. Ninguém mora em cemitério, é bicho, é rato. É podridão que mora ali, não dá para morar. Imagina você morar no meio de um ossário. Você vai pegar uma doença, vai morrer também. Por quê? Porque morte gera morte. Nós precisamos tomar uma atitude de sair do meio de tudo que seja morte. De tudo que nos leve para esse caminho de morte. Então, levanta-te e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai raiando sobre ti. Eu disse quando nós estávamos adorando que a glória do Senhor, ela não é uma varinha de condão, que Deus de repente plim, vai bater em você e tudo vai se resolver. A glória do Senhor vai raiando, é como se fosse o nascer do sol. Não é? Quem acorda aí de madrugadinha sabe do que eu estou dizendo. A borda da terra onde o sol nasce vai ficando avermelhada. Né? A noite vai sendo vencida pela claridade do dia. E os primeiros raios solares vêm, você consegue até olhar ali o nascimento do sol. Mas quando é meio-dia, se não for com o auxílio de um óculos ou alguma coisa, é extremamente difícil e nem é bom ficar olhando para o sol. A glória do Senhor é a mesma coisa. Ela nasce, ela vai crescendo, ela vai evoluindo à medida que eu me levanto, à medida que eu abro a minha boca e dou declarações proféticas. Não menospreze o poder das palavras. Nós temos esse dito, e ele é correto quando diz que a palavra tem poder. Nós precisamos entender que nós vivemos daquilo que nós falamos. Sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio.
Então, se você falar que a sua vida é desgraçada, que você não dá sorte, que as coisas, é isso que você está enchendo o seu coração e é isso que você vai viver. Comece a declarar as promessas de Deus para a sua vida. Comece a declarar os seus sonhos. Tá difícil agora? Tá, eu sei, mas Deus vai me dar vitória. Deus vai me promover. Nada melhor que um dia após o outro. Hoje eu estou aqui, mas Deus ele vai me levantar. Sabe, creia. Maior que os nossos problemas é o Deus a quem nós servimos. Agora, se nós somos dominados pelos nossos problemas, então para nós, o nosso Deus é menor do que os nossos problemas. Então, o primeiro estágio para nós despertarmos é essa decisão. Eu quero sair dessa situação, seja qual for. Eu quero sair dessa situação na qual eu me encontro. Eu preciso avançar. Eu preciso evoluir. Sabe, nós criticamos tanto o pessoal que acredita na teoria da evolução lá de Darwin, né? Mas nós precisamos dessa teoria hoje, nas nossas vidas. Só que o problema é que está rolando uma involução, a gente está virando macaco, né? Ou seja, nós passamos a sobreviver com aquilo que é o necessário. Nós não queremos crescer, nós não queremos construir nada, assim como um macaco. Tendo que comer e aonde morar, a gente está de boa. Querido, não se conforme. O reino de Deus ele é composto por pessoas, homens e mulheres que são inconformados. Não importa qual é o lugar que você se encontra hoje, você tem que tomar a decisão. Eu preciso avançar. Eu preciso crescer. Eu preciso alcançar algo mais. Eu preciso prosperar mais. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso me aprofundar na palavra. Eu preciso melhorar com os meus filhos. Eu preciso melhorar com os meus pais. Eu preciso ser um bom marido. Você precisa ser uma boa esposa para o seu marido. Enfim, e sucessivamente. Nós precisamos tomar essa decisão. Amém? E o segundo estágio do despertamento são os atos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Aqui eu vou comentar pouco, mas o texto ele é um pouco grande. Porque não adianta nada você decidir, mas você não agir. Se você decidir, mas não tomar nenhuma atitude, você vai continuar do mesmo jeito. Sabe, é uma loucura quando nós queremos que o resultado seja diferente, mas nós fazemos as mesmas coisas. Se você sempre fizer as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre iguais, tá bom? O texto é do profeta Joel, no capítulo 2, diz assim: Agora, porém, diz o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, com lamento, com choro, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassível, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia ao mal. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer de novo as ofertas de cereal e as ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo aquelas que ainda mamam ao peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haverá de dizer entre os povos, onde está os seus Deus? E depois disso, preste atenção, depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Não basta
reconhecer. Não basta eu decidir dentro de mim. Eu preciso evoluir essa decisão para uma ação efetiva. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. O problema é a ordem das coisas. As obras, elas não geram fé. Mas a fé, ela tem que gerar obras. Não adianta você dizer no seu coração, não, eu creio nessa palavra. E você não fazer nada para mudar. Se eu creio, então isso tem que me levar a um estágio de mudança. O segundo estágio é o estágio das atitudes. Eu preciso ser despertados para a atitude. Quantas vezes a gente fala, o próprio texto que nós lemos aqui, fala de oração. Se você pegar a palavra oração, o final dela termina com ação. Eu sei que isso é meramente ilustrativo, não tem nada a ver com o significado da palavra, mas por que não usar esse significado já que é bom? Não adianta nada orar e não agir. Por isso que Jesus falava orai e vigiai, ou vigiai e orai. Nós precisamos das duas etapas. Não adianta nada você tomar uma decisão do seu coração, não, realmente eu estou morto nessa área. Então toma uma atitude. Imagine, você está na praia. Mineiro na praia é uma maravilha, né? A gente acha que o mundo vai acabar em água, né? E aí você começa a afogar, você percebe que você começou a afogar. Se você não souber nadar, o que te resta? Não é gritar por socorro? Não é tomar uma atitude até que você seja visto e alguém consiga te tirar? É exatamente isso que o texto está dizendo. Falou assim, olha, declara o Senhor, voltem-se para mim. Passem a rasgar o coração. Os sacerdotes tinham o hábito de quando eles iam se humilhar diante de Deus, eles rasgavam as vestes, pegavam pó, jogavam sobre a cabeça, faziam jejum. E Deus, no início de Joel, fala assim, eu estou cansado disso. Eu não quero saber mais de jejum, de festa, nada disso. Não quero saber de mais disso. Sabe por quê? Porque o povo estava fazendo todo o ritual, mas o coração estava longe de Deus. É o povo que estava afogando e falou, é verdade, eu estou afogando. Está vendo que está afogando e não faz nada para sair. Não adianta eu reconhecer que eu estou errado. Eu preciso de uma atitude eficaz para mudar a minha situação. Eu preciso sair dessa situação. Agora, o afogamento é muito fácil você perceber. Você está engolindo água, não está conseguindo nadar, não deu pé, mas espiritualmente falando, o sono nem sempre é fácil de ser discernido. Quem já trabalhou dirigindo, como eu, sabe do que eu vou falar. Chega num momento que você simplesmente desliga, de olho aberto. Você está ali no volante, mas na hora que você desperta assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você já havia dormido e não tinha percebido. Essa é a realidade que nós temos que tomar cuidado. E é contra isso que nós temos que tomar atitude. Espiritualmente falando, sabe, o motorista está dirigindo, a gente está conseguindo mais lidar com o sono, então o que ele faz? Ele tem que parar e dormir. Ou então, geralmente, quando não dá para fazer isso, o cara dá uma paradinha ali, dá uma ativada no corpo, por quê? Porque ele alonga, ele faz alguma coisa para ele se despertar, não é? Não importa, eu não sei qual atitude você vai ter que tomar, mas não pode ficar só na decisão. Você precisa tomar uma atitude para reverter, vamos usar essa expressão, para virar o jogo a seu favor. Quando nós estamos dormindo para o reino e o diabo está vencendo. Vidas estão indo para o inferno. Por quê? Você acha que Deus te chamou meramente para ser um empresário? Você acha que Deus te chamou meramente para ser um vendedor? Para ser um advogado, um médico? Não, querido. Deus emprestou o seu talento para você administrar os bens dessa terra, mas há um chamado sobre a sua vida. E esse chamado se resume em salvar almas. E quando nós estamos dormindo para isso, as pessoas estão se perdendo. Pessoas que só ouviriam falar de Jesus através da forma que você fala, através da forma que eu falo. Então nós precisamos tomar uma decisão e nós precisamos agir de acordo
com essa decisão, eu preciso sair. E aí o texto se complementa, porque diz assim, olha, desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. Se você apenas acordar, mas ficar lá deitadão no meio dos mortos, rato vai subir em cima de você, doença vai pegar em você, e na pior das hipóteses você vai voltar a dormir. Então você precisa acordar e você precisa se levantar. Você precisa tomar uma atitude para mudar a sua história. É como eu já disse mais de uma vez hoje. Você pode escolher passar a vida reclamando e jogando a culpa nos outros pelo seu fracasso. Ou você pode tomar a decisão de ser feliz. Eu quero vencer. Eu quero me aproximar do coração do Senhor. Eu quero prosperar. Ah, mas o meu emprego me paga um salário mínimo. Ah, mas eu estou desempregado. Não importa. Se você decidir no seu coração e tomar atitudes que sejam de oração, vou procurar um trabalho, vou cortar o cabelo para ficar mais bem, não sei. Tome uma atitude. Ah, mas o que eu sei fazer bolinho. Vai fazer bolinho, vai vender. Tem uma amiga minha que diz que se a vida te der limões, faça uma limonada e vá vender limonada, né? Ela é uma treinadora de vendedores, né? E ela usa muito essa frase nos treinamentos dela. E é verdade. Aquilo que a vida te der, usa isso a seu favor. Ah, mas o que a vida está me dando é só decepção. Então usa isso como combustível. Eu não quero mais estar do jeito que eu estou. Não quero mais viver uma vida de depressão. Não quero mais não ser lembrado. Não quero mais não ser cogitado, que as pessoas não me procurem. Então eu vou mudar. Porque, como eu disse, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, reconheça no seu coração e tome uma atitude em nome de Jesus. O terceiro estágio é o estágio do aprendizado eficaz. Então, primeiro, nós temos uma decisão. Essa decisão, ela é seguida de atitudes, senão não adianta nada. Essas atitudes, elas vão te empurrar para o terceiro estágio do despertamento, que é o aprendizado eficaz. O que é o aprendizado eficaz? Deixa eu ler o texto primeiro. O texto de Isaías também, no capítulo 50, o verso 4, diz assim: O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido, para que eu ouça, assim como aqueles que aprendem. Amém? Olha que texto completo, que lindo isso aqui. Deus, ele te dá uma língua erudita, ou seja, instruída, uma língua que sabe como falar, para que você tenha uma palavra certa para aquele que está cansado. Então você vai mudar. Antes você estava morto, agora você tem uma palavra para aquele que está morto, tá? E todas as manhãs, ou seja, o resto da sua vida, Deus vai te dar o quê? Um ouvido. Ele vai despertar em você um ouvido que seja capaz de ouvir como aqueles que aprendem, porque há uma diferença entre ter ouvido e ouvir. Por isso que lá em Apocalipse, várias vezes fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. Isso está ligado ao sentido de você dar atenção, sabe? É você parar naquele momento e aprender. Aprenda com as suas experiências. Meu irmão, só volta para o vale dos ossos secos quem é vacilão. Deus te levantou, te despertou, te transformou num exército, num soldado desse grande exército. Aí você vai para batalha, você vai voltar para lá para quê? Você vai voltar a dormir para quê? Então, em nome de Jesus, o terceiro passo, ou o terceiro estágio do despertamento é um aprendizado eficaz. Eu vou aprender. A palavra aprender, eu li recentemente isso, achei muito bacana. Ela tem ela não é à toa que ela parece que está dizendo prender. É como se você prendesse aquele conhecimento, amarrasse aquele conhecimento em você. Aprender tem a ver com isso. Aprenda com seus próprios erros. Você precisa tornar eficaz
esse aprendizado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido para que eu passe a ouvir como aqueles que ouvem e aprendem. Porque não adianta só ouvir, eu preciso aprender. E aí eu quero complementar um seguinte, porque eu disse que tem a decisão, tem a atitude e o aprendizado eficaz. Por que que isso é cíclico? Precisa sempre de acontecer. Eu falei da misericórdia lá no início. Na semana passada nós falamos da graça e da misericórdia. O livro de Provérbios diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então não basta eu confessar. Não basta eu tomar uma decisão e até algumas atitudes. Eu preciso deixar. Ou seja, eu preciso aprender. Eu já vacilei aqui. No último emprego eu fiz isso e deu errado. Então no próximo eu não vou fazer. Meu querido, tudo na vida segue esse padrão. Eu não apoio essas pessoas que ficam mudando de ministério. Mas se aconteceu com você, você esteve numa igreja, aí aconteceu uma situação lá e independente de quem tinha a culpa e tal, no próximo ministério que você estiver lá fiel, servindo ao Senhor, não cometa os mesmos erros ou não participe dos mesmos erros dos outros, para que as mesmas coisas não voltem a acontecer. Só que aí a gente vacila profissionalmente, aí não, isso aqui está errado e tal, tomo até a decisão, mas na hora que eu tenho oportunidade de novo, eu faço a mesma coisa de novo. Vai quebrar a cara de novo. Então eu preciso que o aprendizado ele seja eficaz, ele gere uma transformação de postura em mim. Eu lembro que eu trabalhava no Shopping Del Rey, é um shopping distante da onde eu moro, e era solteiro ainda e tal, e eu chegava em casa muito tarde, tinha que pegar 3 ônibus para chegar onde eu morava, e trabalhava no turno da noite, então a loja fechava, ainda tinha que fechar a caixa, enfim. Chegava em casa, era 00:30, 1h da manhã. E aí eu ia jantar, tomar banho. E quando eu cheguei em casa, na época minha mãe estava viajando, e na hora que eu abri o chuveiro, não funcionou, né? E aí eu desliguei o chuveiro e falei, vou ver o que está acontecendo aqui. E aí tomei um choque no fio, com o chuveiro desligado. Falei, gente, mas chuveiro desligado não dá choque. Meti a mão de novo, tomei outro choque. Sabe por quê que eu estou falando essa história até engraçada? Quando você insiste no erro, você vai tomar choque de novo. Tudo que vai acontecer é você quebrar a cara de novo. Então aprenda com os próprios erros. Aí o que eu fiz? Desci da cadeira que eu estava, desliguei o relógio, voltei, soltei o chuveiro, vi que tinha uma coisa errada ali, que eu sabia arrumar, porque se eu não soubesse também não ia adiantar. Arrumei, liguei o relógio, tomei meu banho e fui dormir lá para as 3 da manhã, porque contando é rápido, mas na hora que acontece, só Jesus dá causa, né? E glória a Deus foi a última coisa que eu disse naquela noite, tá? Mas enfim, mude, sabe, a sua decisão e as suas atitudes, elas têm que construir um padrão de um aprendizado eficaz. Eu vou utilizar aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi de fato, então eu tenho que utilizar. Amém? Isso parece simples, mas é algo muito eficaz. Sabe, o reino de Deus, eu costumo comparar o reino de Deus sabe aquela esteira das academias que a gente vai andando? Né? Se você parar em cima daquela esteira, automaticamente você é empurrado para trás. O reino de Deus é exatamente assim, ele é tão dinâmico que não dá para parar. Então, o que é parar aqui no sentido dessa palavra? É quando você não aprende mais, você acha que não tem mais nada para aprender. O seu aprendizado não é mais eficaz, ou seja, ele não gera mudanças na sua vida. Um aprendizado eficaz é um aprendizado que é capaz de transformar quem eu sou. Volto a citar o texto de Romanos no capítulo 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, a mente, o alimento da mente é a instrução. E a instrução aqui, no caso, é da palavra de Deus. Então, se nós não temos nos alimentados na palavra de Deus, tudo que eu estou falando aqui não vai ser eficaz. Você precisa se alimentar na palavra de Deus, amém?
O quarto e último estágio do despertamento é uma providência para você continuar firme. Amém? Então, primeiro você teve a decisão. A decisão ela é ineficaz se você não tomar atitude. Esses dois têm que gerar um padrão de um aprendizado eficaz. Agora, quando esse aprendizado acontecer, você corre o risco de voltar lá atrás. Então, você tem que tomar providências para se manter firmes. Tá? E aí, de repente, já vem até no seu coração o texto lá de Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Agora o conselho. E havendo feito tudo, ficai firmes. O texto da armadura de Deus, costumeiramente, ele é mal interpretado. Nós pensamos que vai ser como o Power Ranger, né? Capacete da salvação, pá, e tal, e espada do Espírito, e a gente fica se imaginando como se espiritualmente, eu não sei se espiritualmente os anjos olham pra gente e vê uma armadura em cima da... Não sei, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas cada peça da armadura, ela ensina um princípio. E estes princípios são a providência de Deus para que nós venhamos ficar firmes. Havendo feito tudo, tudo o quê? Se vestido, ou seja, se apropriado de todos os princípios da armadura de Deus. Capacete da salvação. Então, couraça da justiça. Vamos falar da justiça só para você entender a diferença de você imaginar uma couraça da justiça e de você vivenciar a justiça de Deus. Se você é empregado, você trabalha 40 horas semanais, por exemplo, você é pago um salário X que é classificado em cima das 40 horas semanais que você trabalha. Agora, você acha que é justo, pelo fato de que seu patrão não esteja te vendo, ao invés de produzir, de trabalhar, você esteja vendo vídeos na internet na hora do trabalho? Ou você esteja contando casos da igreja? Você acha que isso é justiça de Deus? Você acha que isso... Você gostaria que, se você fosse o patrão, o seu funcionário estivesse fazendo isso com você, ao invés de produzir, estar ali recebendo para contar a vida dos outros, para fazer brincadeiras? Então, assim, nós pensamos na couraça bonitinha do soldado e tal, mas não entendemos o princípio da justiça. Você falta no trabalho, vou usar o trabalho de novo. No trabalho da igreja, você falta. Quando alguém te pergunta, você fala, morreu fulano, ou então eu estava passando mal. Arruma, tem gente que chega ao cúmulo de arrumar um atestado que não é verdadeiro, para justificar a mentira. Aí eu te pergunto, você vai estar vestindo o cinto da verdade? Porque tem o cinto da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. Agora, você está lá na roda de amigos, né? E chega aquele amigo que confia em você. Fala assim, poxa, eu fiquei sabendo, rapaz, que a minha namorada está me traindo. Qual o conselho que você vai dar para ele? Você vai falar assim, mete chifre nela também, sou. Chifre trocado não dói, não é isso que eles falam aí no mundo? Não é? Ou você, como servo de Deus, que calçou as sandálias do Evangelho, vai dizer assim, olha, a Bíblia ensina o perdão. A Bíblia ensina a exortação. Chama a sua namorada para conversar e vê se é isso mesmo. Coloca os pingos nos is, resolva a situação. Aproveita enquanto você está namorando, que depois de casar, querido, só cabe o perdão mesmo. Goste quem gostar de ouvir o que eu estou dizendo. Depois de casar, o que cabe é o perdão. Amém? Então, assim, quando o apóstolo ele fala sobre a salvação, a justiça, a verdade, o evangelho, a fé e o Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, está dizendo de princípios que nós temos que nos apropriar para que eu não volte a morrer. Eu tenho que levar uma vida guiada pela fé. O que vai te defender não é suas justificativas, não é você repetir. Eu estou vendo tanto crente falando frase de efeito, tanto crente repetindo o que o pastor Márcio Valadão fala, o que o apóstolo Luiz Hermínio fala. Não, pastor Márcio é uma bênção,
o Luiz Hermínio AB, claro que são homens abençoadíssimos, mas nós repetimos o que eles falam, só faz de nós papagaios. O que Deus quer é ter uma experiência com você. O que Deus quer é construir uma história com você. Você precisa vivenciar a fé. Você precisa utilizar a espada do Espírito. Você precisa se vestir da justiça de Deus e não da humana. Porque da humana, você vê a pessoa cometendo um crime, dá vontade de ir lá e pagar com a mesma moeda. Então se vista da justiça de Deus, que sobretudo você tem o capacete da salvação, ou seja, aquilo que vai iluminar os seus pensamentos, a sua forma de agir, de decidir, é a salvação. Você é salvo, então você precisa gerar frutos dignos de salvação. Nós precisamos desse despertamento. Por isso a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e a glória de Cristo iluminará sobre ti. A glória de Cristo brilhará sobre ti. Agora eu quero ler para você, na verdade eu vou comentar sobre a história de um homem que vivenciou todos esses passos, o profeta Elias. O profeta Elias, ele, depois de sofrer uma ameaça, ele foge. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar muito longe. Então, no meio do caminho, ele resolveu dar uma parada para descansar e dormiu. Parece até que ele já estava sabendo que nós iríamos pregar hoje. Então, um anjo dá uma cutucada nele e fala assim: levanta e come. Ele foi, levantou, comeu e fez o quê? Voltou a dormir. Porque é possível, depois de nós tomarmos a decisão, nós voltarmos a dormir. Por isso que tem que ter atitude. E aí o anjo cutuca ele de novo e fala assim: levanta, come, porque a sua viagem vai ser muito longa. Aí ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida e bebida ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no monte de Deus. Ele estava fugindo, mas já que era para fugir, eu vou fugir para perto daquilo que me aproxima de Deus. Eu não vou para qualquer lugar, eu vou para o centro da vontade de Deus. E aí já fazia parte da atitude. E aí Deus chega para ele lá na caverna e fala com ele assim: olha, sai, fica na frente do monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Não, Deus sempre vai passar, Deus não te abandonou. Deus não vai deixar você morto no exército dos ossos secos. Sempre haverá um espírito para te levantar. Mas para esse espírito agir, ele precisa que o profeta, você, se levante e declare. Você tem a coragem de profetizar sobre a sua própria vida. E aí a Bíblia, contando a história de Elias, fala que veio um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Depois do vento, veio um grande terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E por último, nos 4 estágios, veio uma voz suave, a qual, quando Elias ouviu, ele reconheceu e ele cobriu o rosto. E a voz disse: sai para fora. E aí Elias começa a tomar todas essas atitudes que nós vemos aqui. Ele decide, ele sai para fora, ele aprende com os próprios erros. E o que ele faz? Ele segue em direção àquilo que Deus falou para que ele fizesse. Sabe, nós precisamos entender que não basta nós decidirmos. Grave isso no seu coração. Não basta você decidir, você precisa tomar uma atitude. Mude. Essa atitude tem que levar você para um aprendizado eficaz. Eu não vou cometer mais o mesmo erro. Eu costumo, é uma forma até brincando de dizer, mas peca diferente. Se você errou numa coisa hoje, pediu perdão, que o seu pecado de amanhã não seja o mesmo de hoje, mesmo porque senão você vai avançar o estágio do pecado, vai se tornar transgressão. E se você continuar na transgressão, isso vai gerar uma raiz de impiedade. Isso é muito sério, tá? Então nós precisamos nos arrepender, sim, mas eu preciso de uma atitude e eu preciso aprender com os meus próprios erros. E aprendendo com os meus próprios erros, eu tenho que avançar. Eu preciso de providências para me manter de pé. Amém? Essas providências eu compartilhei com você, o texto lá
da armadura de Deus. São as atitudes, os princípios da armadura. A salvação, a justiça, a verdade, o evangelho, a fé e a espada do Espírito, para nos guiar, para nos manter e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós precisamos ficar firmes. Amém? Graças a Deus. Eu espero, em nome de Jesus, que com a mesma intensidade com que Deus falou com o meu coração com essa palavra, que Ele tenha falado com o seu coração. Desperta, tu que dormes. Você precisa se levantar. Amém? No início nós cantamos um louvor e eu gostaria de cantar novamente. Ver se a minha esposa vem me ajudar aqui, que a minha voz está uma maravilha. Amém? Gostaria de cantar mais uma vez esse louvor. É um louvor bem clássico, bem antigo, mas tem muito a ver com a palavra. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece. A glória do Senhor, ela vai nascendo sobre você. Deixe a glória de Deus nascer aonde você estiver agora. Tome uma atitude. Se levante diante do Senhor agora. Como profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Ainda que tudo seja como um vale de ossos secos, eu ordeno agora nesse vale que a vida de Deus, a vida que há no coração do Senhor, ela te coloque de pé. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus.
o Senhor. Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, em meio a este vale, quantos de nós, ó Deus, estamos mortos, dormimos, não há nada que nos desperte, nosso sono é tão profundo que nem somos capazes de sonhar. Deus, em nome do Senhor Jesus, vá de encontro agora, Deus, com cada coração, com cada realidade, com cada família. Ajuda-nos a ser despertados, ajuda-nos a acordar, Deus. Brilha sobre nós o sol da Tua justiça, o sol do Teu reino, o sol da Tua palavra, o sol da Tua glória, e nos ajude a despertar, nos ajude a acordar, nos ajude a levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, ainda que seja um processo de ressuscitação, retira a pedra de sobre o nosso sepulcro e nos chame para fora, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre cada uma das Suas filhas. Nos faz acordar, nos faz decidir, nos faz tomar atitude, nos ensina, Deus, nos ajuda a aprender com os nossos próprios erros. Sobre ti, a glória do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Acorda, levanta, desperta tu que dormes, levanta-se. Levanta-te de entre os mortos, e a glória do Senhor, ela vai brilhar sobre a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas, e nós estamos à disposição da igreja, à disposição da noiva do Senhor, em nome do Senhor Jesus. No domingo que vem, às 18h30, nós estaremos novamente compartilhando a bênção do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre você o seu rosto e Ele te dê a paz. Viva a melhor semana da sua vida. Que o Senhor abra uma porta diante de você. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.